Boa tarde. Essa lâmina é uma lâmina de infarto do miocárdio. Esse corte é um corte de coração, corte transversal, que pega todas as camadas. Então, nessa região superficial, a gente tem o endocárdio. Aqui está irregular, porque é aquela musculatura trabecular interna do coração. A gente tem aqui o miocárdio e aqui essa região e a superfície do epicárdio. Então, temos aqui o pericárdio visceral, que reveste o coração externamente. Se a gente for observar, essa lâmina ela tem duas tonalidades de cor. Então, ela tem uma cor mais vermelha, em que a gente observa aqui, consegue até observar uma certa fasciculação, né, correspondendo aos feixes de músculo cardíaco. E tem umas áreas mais róseas, aonde essa fasciculação se perdeu. Essas áreas mais róseas correspondem, a gente vai ver quando aumentar, áreas de reparo, porque a gente, na verdade, tem vários processos aqui. O que provavelmente aconteceu com esse paciente? Ele, em algum momento, sofreu um infarto, então teve morte celular, mas nessa região subendocárdica, então toda essa área rosa, é uma área mais antiga, ele sobreviveu a esse infarto. Essas células necróticas elas foram reabsorvidas. Então, como o miocárdio é uma célula de diferenciação terminal, então praticamente ela não se multiplica, né? Então, dentro daquela classificação que a gente aprende de células lábeis, estáveis e permanentes, ela está na classificação das células permanentes, ou seja, elas têm pouca célula-tronco, então, uma vez que ela morre, ela praticamente não tem efeito proliferativo, então ela não se regenera. Então, uma vez que ela foi perdida, o que vai ser depositado no seu lugar vai ser tecido de granulação, que em última instância vai formar reparo. Então, vocês na aula de cicatrização e reparo, a gente vai poder relembrar um pouco mais isso. Então, aqui nessas áreas róseas, então a gente não tem mais músculo, a gente tem área de cicatriz. Essas áreas que são mais rosadas e um rosa um pouco mais intenso, reparem a diferença aqui, olha, esse é um rosa mais intenso do que aqui. Essas são células que sobraram, mas que num segundo surto elas sofreram necrose novamente. Então, essas têm área de necrose coagulativa, que é o objetivo da aula de hoje. Então, reparem que ela tem uma tonalidade mais rosa do que as células normais, que essas aqui são células que ainda estão viáveis. Porque nós vamos ver também que a célula necrótica, como ela tem essa coagulação das proteínas, ela se tem um aspecto, é uma das características da célula necrótica, ela tem um aspecto acidofílico ou eosinofílico. Então, ela tem maior afinidade pelo corante eosina. Então, uma das características é que o citoplasma fica com essa coloração um pouco mais rosada, que é o que a gente já vê aqui nesse aumento. Então, essa explanação inicial é para facilitar quando vocês forem olhar a lâmina sozinhos. Então, vamos aumentar. Então, a gente repetindo aqui a região do endocárdio. Então, essa parte aqui é de tecido conjuntivo. Então, entramos aqui naquela área. Aqui é aquela área mais rosada que eu falei para vocês, que é a área de reparo. Então observem que aqui nós ainda temos fibras musculares e aqui já não temos. Essa é uma área antiga, que aqui já não tem mais nem tecido necrótico. Então, isso foi substituído por um tecido de granulação. Tecido de granulação é proliferação de conjuntivos e de vasos. Esses vasos também já foram reabsorvidos aqui, sofreram apoptose, e a gente tem aqui uma deposição de um tecido conjuntivo ainda delicado. Reparem que ainda temos aqui algum pigmento, então essas áreas de pigmento acastanhado possivelmente deva ser hemosiderina em decorrência da hemorragia que certamente aconteceu nesse tecido em decorrência da morte celular. Temos aqui ainda alguns capilares, esses capilares estão repletos de hemácias,
Eu sei que estão repletos de hemácias e que isso é uma congestão, porque eu estou vendo aqui essas bolinhas são hemácias. E vemos aqui células com necrose de coagulação. Por que eu estou dizendo que isso tem necrose? Onde está o núcleo desta célula? Acabou, não temos núcleo. Então, essas células são anucleadas e a gente, se for comparar com células que ainda estão viáveis, por exemplo, essa é uma célula viável que tem núcleo, olha como o citoplasma dessa célula necrótica é bem mais róseo do que essa. Então, essa é a eosinofilia, é uma das características que nos dizem que essa célula não é mais viável, além dela não ter mais núcleo. Por isso, então, o chamado necrose de coagulação. Então, no primeiro momento, a coagulação das proteínas e a célula, num primeiro momento, ela ainda mantém a arquitetura da célula normal. É claro que isso não vai ficar sempre assim, né? Depois, então, vai ter o fenômeno hemorrágico, o fenômeno inflamatório, então vem a heterólise, então enzimas lisossomais das células inflamatórias e a autoólise também, enzimas lisossomais da própria célula vão ser liberadas, essa célula vai ser dissolvida e depois a inflamação vai mediar a formação do tecido de granulação e isso vai virar essa área daqui. Só que não deu tempo, o paciente morreu e aí por isso, por conta do formol, essa célula meio que paralisou, entre aspas, os seus fenômenos degenerativos. Então, temos aqui a área de necrose de coagulação, área de necrose de coagulação. Então, só lembrando aonde estamos, exatamente naqueles ninhos que eu falei para vocês, no meio lá da cicatriz, diferente das áreas mais preservadas que depois a gente vai ver. Então, novamente recapitulando, esse paciente sofreu um infarto que é predominantemente subendocárdico em um determinado momento de sua vida, conseguiu sobreviver a tal ponto que essas áreas foram substituídas por tecido conjuntivo por uma cicatriz e, num segundo momento, meses depois, provavelmente, porque esse conjuntivo aqui nem está tão colagenizado, então o espaço de tempo certamente não foi muito grande, talvez poucos meses. Ele sobreveio um outro surto e aí essas células aqui que tinham sobrado sofreram necrose coagulativa. Então, novamente, temos aqui outro grupamento. Você repara que ele é bem rosado e não tem núcleo, né? Vamos, então, aqui a área de reparo, tudo perda de fibras, né, que a gente observa aqui. Ao mesmo tempo, aqui vemos um ninho de células viáveis ainda, mas elas não são normais. Observe que ela é uma célula, a célula muscular cardíaca é uma célula estriada com núcleos centrais. Então, se vocês depois puderem ir lá no Stola de Guide, vocês forem comparar a fibra estriada esquelética da estriada cardíaca, na estriada esquelética, os núcleos são periféricos. Na estriada cardíaca, os núcleos são centrais. E a gente observa que esse núcleo é enorme, né, para essa quantidade de citoplasma. Então, temos aqui um fenômeno adaptativo, que é a hipertrofia. Então, é bom que uma lâmina ela é muito rica, tem vários processos, então acompanha aqui o raciocínio. Musculatura, teve perda de musculatura porque sofreu infarto, aqui ó, perdeu. É um tecido que precisa funcionar, porque sem o coração a pessoa não vive, ele precisa jogar o sangue para frente. E ele não tem mais como se regenerar, porque ele é uma célula tem pouca célula-tronco nesse tecido, né? Ele pouco se regenera. Como ele vai fazer esse tecido vai fazer para ele funcionar? Já que ele não pode proliferar para repor as células, a única forma de se adaptar, já que ele não pode sofrer hiperplasia,
que é o aumento do número de células, a solução é sofrer hipertrofia, que é o aumento dos constituintes celulares, para poder sobrepujar essa situação limite. Então, temos aqui células hipertróficas. Então, hipertrofia é um fenômeno adaptativo que a gente está observando. Outro fenômeno que a gente está vendo aqui é um tecido que certamente não está bem de oxigênio, porque ele tem uma área de infarto grande, então ele sofreu anóxia ou hipóxia, tem uma outra área aguda de morte celular. Então, essas células aqui que sobraram, elas certamente estão sendo estão mais suscetíveis também a essa falta de oxigenação. E a gente sabe que quando tem uma agressão, mesmo que ela seja reversível, pode haver o que? Acúmulos intracelulares. Acúmulo de água, acúmulo de gordura. E aqui nós temos, então, vacúolos intracitoplasmáticos que, na verdade, podem ser água, por exemplo, porque a gente sabe que quando tem anóxia ou hipóxia, tem falência da bomba de sódio e potássio, então o sódio entra dentro da célula, a água entra também. Pode ser gordura, né, pela baixa de produção de ATP, porque não tem muito oxigênio, então metaboliza, né, triglicerídeos e ácidos graxos, eles podem se acumular dentro da célula. Certeza, não teremos jamais. Porque se for gordura, temos que lembrar que esse material ele foi fixado no formol e sofreu processamento histológico, e entre os produtos de processamento nós temos o xilol. Então, o xilol dissolve a gordura. Então, se isso aí era gordura, já não saberemos mais, porque ela já não existe. Então, esse é um espaço opticamente vazio. Não sabemos mais o que tem aí. Pode ter sido água, pode ter sido gordura. De qualquer forma, o que é importante para nós? Que isso aí tinha um acúmulo intracelular. É uma lesão reversível. Então, só para a gente ver que os processos vão todos acontecendo de forma simultânea em várias condições. Aqui fica muito interessante para a gente observar o contraste da área necrótica, então a acidofilia, em detrimento das células que são ainda viáveis. Vamos aqui para baixo. Aqui, olha, fica aqui interessante. Aqui células viáveis e aqui células necróticas. A acidofilia e aqui a cariólise. Então fica só aquela sombrinha do núcleo. Não é uma célula viável. Então, células com hipertrofia, então o núcleo é aumentado de tamanho, tem mais síntese de ácidos nucleicos, maior codificação e síntese de proteínas, aumenta o seu sarcoplasma também, mas ela não se prolifera. Aqui aquele pigmento acastanhado, que provavelmente deva ser hemosiderina. E uma outra coisa que também podemos observar, estou procurando uma área melhor, é que caminhando aqui para a região próximo do epicárdio, aqui mais para baixo, onde as células estão mais viáveis, se a gente aumentar, a gente vai observar ainda um outro pigmento, que vocês vão ler lá no livro. É um pigmento, aqui tem um pouquinho. É um pigmento castanho dourado que fica aqui no sarcoplasma, próximo do núcleo aqui também tem um pouco, que é a lipofucsina, que o Bogliolo chama de pigmento de desgaste aqui também, aqui. Então, esse pigmento ele é resquício de autofagossomos. Então, são organelas envelhecidas, né, proteínas que são autofagocitadas, né, são lisossomos secundários e são resquícios que têm uma afinidade tintorial e ficam com essa localização.
Então, geralmente, em células que sofreram desgaste, né, danos por radicais livres. Aqui a gente tem certamente um ambiente de hipóxia crônica, né, porque a gente tem várias áreas com dano. E aí essas organelas envelhecidas, elas vão se acumulando e tem então essa afinidade tintorial. Então a gente observa normalmente em células de pacientes idosos, né, de longa data, já tem lise celular, ou em tecidos que têm dano crônico, como é esse coração. Então temos aqui ainda pigmentos de hemosiderina e de lipofucsina. Temos aqui algumas áreas ainda de perda de fibras e também um pouco de cicatriz. Então, o convite para vocês baixarem a lâmina, observarem outras alterações, podem tirar fotografia aqui, ó, clicando aqui nessa maquininha e podem mandar para nós as fotografias com a sua dúvida. Então, até a próxima atividade.